E aí eu não vou ver vocês, mas vocês estão me vendo. Então vamos embora. Então hoje a gente vai dar início à física. Hoje a aula de hoje vai ser voltada para que a gente faça uma introdução à física, tá bom? E aí, para que a gente comece essa aula, eu faço um questionamento para vocês. O que vocês acham que a física ela estuda? Eu acho que estuda tudo o que acontece no universo. Massa, uma O ótima motivo de resposta. cada, motivo de cada explicação. Uhum, sensacional, velho. Sendo mais específico, em escala pequena até uma escala muito grande, o que é que a física ela pode estudar em si? Fenômenos naturais, Perfeito, movimento. perfeito. Então, a física ela estuda tudo isso que vocês disseram, tá? E aí do grego, physics, ou é do inglês? Não sei. Mas aí physics vai ter um significado muito forte atrelado à natureza, tá bom? E aí a física, então, ela vai tentar explicar tudo que está relacionado à natureza. Então ela vai estudar tudo da natureza. E quando eu falo tudo, eu estou falando de realmente tudo. Esse tudo, ele vai desde fenômenos, coisas que a gente observa no dia a dia, vai para interações e grandezas que a gente observa na natureza. E também a gente na física a gente vê um pouco da constituição da matéria. Um pouco não, na verdade, muito. Beleza. E aí o intuito da física vai ser a gente estudar isso. Mas para que a gente estude isso mais aprofundado, a gente precisa fazer algumas coisas. E que coisas são essas? A gente precisa descrever tudo que a gente está estudando. Porque aí a gente vai começar a ver detalhadamente a partir do ponto que a gente descreve. Além de descrever, a gente precisa medir. Por exemplo, se eu quero saber a velocidade que um carro ele está se movendo, eu preciso medir essa grandeza velocidade. Eu preciso saber ali o valor dela. E além disso, é muito importante na física a gente comparar as coisas. Por exemplo, se eu estou lá na boca do fogão, coloco um pedaço de pau para aquecer e coloco um pedaço de ferro. Na outra extremidade está a minha mão. Observa que tanto o pedaço de madeira quanto o pedaço de ferro, eles vão absorver calor lá da boca do fogão que está acesa. Porém, se a gente estiver analisando alguma grandeza física ali relacionado ao quanto de calor aqueles dois materiais absorvem, perdão, a gente precisa comparar os dois materiais, beleza? Então, quando a gente for estudar física, cadê? A gente vai ter três coisas que a gente vai fazer muito, que é descrever, medir e comparar.
E isso tudo a gente vai fazer com um objetivo. O objetivo da gente fazer essas três coisas é para que a gente entenda os padrões de comportamento de uma certa grandeza física, tá? Por quê? Porque ela pode se alterar a cada momento do tempo. A cada instante de tempo, eu posso estar medindo uma grandeza e no outro instante seguinte, ela pode se alterar. E aí, para a gente saber se ela alterou ou não, a gente precisa estar ali, medindo ela, comparando ela e descrevendo ela. Beleza? Isso tudo com o intuito da gente pegar aquele padrão de comportamento dessa grandeza. E aí, quando a gente for estudar física ao longo do ano, vão ter algumas coisas que a gente vai fazer que vai ser muito importante. Porque assim, a gente tem esse estudo de física intuitivo, em que a gente observa uma coisa acontecendo e a gente tira nossas próprias conclusões daquilo. Se eu largo um objeto da minha mão, ele vai cair. E a partir daquilo, eu posso tirar algumas conclusões. Eu posso dizer, poxa, um objeto ele vai ser atraído de repente ao solo. Se eu soltar outro, será que vai acontecer a mesma coisa? Observem que daí a gente está observando e está tirando nossas próprias conclusões. Quando a gente faz isso, a gente diz que a gente está tendo um estudo que vai ser qualitativo. Só que o estudo qualitativo não vai ser o suficiente para a gente descrever os fenômenos que a gente observa com. Qual é a palavra que eu posso usar, meu Deus? Com precisão. Se eu soltar um objeto aqui, se eu soltar uma bola, e se eu soltar um caderno, vocês concordam que vai ter uma certa diferença ali de tempo que eles vão chegar no chão? Para que a gente consiga mencionar de fato essa diferença, a gente vai ter que usar números. Quando a gente utiliza números, essa precisão que a gente consegue ter é muito maior. Então, além da análise qualitativa que a gente vai ter dos problemas físicos, a gente vai precisar também de uma análise quantitativa. Ok? Então, quando eu falo sobre análise qualitativa, eu estou falando sobre a gente mencionar a qualidade daquele fenômeno que a gente observou. Quando eu falo de análise quantitativa, eu estou falando da gente mensurar algo específico, um valor específico. Então, quando eu falo algo específico aqui, eu estou querendo dizer valores numéricos. Ou seja, no nosso estudo de física ao longo do ano, a gente vai utilizar muito tanto a análise qualitativa quanto a quantitativa. Porque física sem números é muito superficial, rasa. E física sem a gente analisar não é física. Se sobra só os números é matemática. Porque a matemática vai servir para que a gente consiga descrever aqueles fenômenos da natureza que a gente observa. Tudo bem? Então, galera, toda vez que a gente for analisar um problema daqui para frente, a gente vai utilizar o qualitativo, aquilo que a gente observa, e vai tentar linkar ele ao quantitativo. Tá bom? Ambas as coisas vão estar conectadas. Por quê? Um vai facilitar o outro. Se eu estou lá dirigindo um carro e eu piso no acelerador, qualitativamente, o que é que eu vou observar? Eu vou observar que quando eu pisar no acelerador, o meu carro vai acelerar.
Mas a partir dessa observação, eu consigo tirar algum valor numérico e consigo saber o quanto vai ser a velocidade do meu carro depois de um determinado tempo? Eu não consigo. E para isso, a gente vai linkar o quantitativo. Ou seja, para isso, a gente vai linkar a matemática junto a essa análise de qualidade. Tudo bem? Então, a gente vai ter bastante presente a matemática na física. E, como a gente quer descrever os sistemas físicos e como eles vão proceder aí, quais são os padrões de comportamento desses sistemas, o que a gente quer fazer então? A gente quer prever como esses sistemas físicos vão estar depois de, sei lá, um determinado movimento, depois de um determinado tempo, depois de uma determinada ação. Ou seja, a gente quer descrever como esses sistemas físicos eles vão funcionar. E aí na matemática vai existir uma coisa muito importante que vai nos ajudar do ponto de vista físico a fazer essa descrição. E essa coisa vão ser as funções. Tá? Essas funções vão ter um papel bem importante que elas vão ser o quê? Vão ser informantes do que vai acontecer no futuro. Ou seja, se a gente quer saber o que vai acontecer com um determinado sistema físico, se a gente consegue então montar uma função que descreva aquele comportamento físico, a gente consegue saber como ele vai funcionar em qualquer instante de tempo. A gente consegue predizer o que é que vai acontecer com ele lá no futuro, tá bom? Mas isso só se a gente conseguir montar uma função que descreva bem esse sistema. Então, quando vocês veem tudo de física, vocês veem normalmente muitas equações. Essas equações, na maioria, são funções que tentam descrever o comportamento de sistemas físicos. Por exemplo, não sei se vocês já viram alguma fórmula relacionando buracos negros. Bom, essas fórmulas são funções que têm o objetivo ali de dizer como ocorre o comportamento daquele buraco negro, tá bom? E aí nessas funções vão ter, por exemplo, informações bem importantes para nós. Eu vou dizer que nessas funções vão ter certas taxas e que essas taxas podem ser tanto de crescimento quanto de decrescimento. Isso vai ser muito importante para a gente, tá, galera? Porque é a partir dessas taxas que a gente vai entender como o comportamento do sistema está se dando. Por exemplo, se eu estou com a velocidade positiva de um carro e essa velocidade não vai variar, ela vai se manter constante, a lógica é que com o tempo eu vá percorrendo uma distância constante e que essa distância vá aumentando a cada tempo, tá bom? Isso por quê? Porque há uma taxa de crescimento aí da distância que vai estar relacionado pela velocidade com que meu carro ele está andando, tudo bem? Então, para que a gente entenda melhor a física, a partir do ponto de vista matemático, existem duas funções que vão ser muito importantes para o estudo da gente. A primeira delas é a função do primeiro grau. Ups. Então, a função do primeiro grau é uma função que tem a cara, por exemplo, y é igual a ax mais b, onde o a
E o b é o que a gente fala que são os coeficientes dessa função. E o x vai ser a nossa variável. Tá bom, galera? Variável. Tá bom? Para cada valor de x que eu aplicar aí, eu vou ter um diferente valor de y. E isso está presente muito no contexto físico. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é, por exemplo, o crescimento de um fio de cabelo. E, para que eu especifique esse crescimento, eu vou desenhar um gráfico para que a gente visualize mais fácil. Desenhar aqui um eixo de coordenadas, x, y. Então, aqui vai ser o valor de y e aqui o valor de x. Vê só, galera. Eu vou dizer que o comprimento inicial do meu fio de cabelo vai ser 2, tá? Aqui o y está em centímetros e aqui o x está em meses. O comprimento inicial do meu fio de cabelo, então, vai ser 2 centímetros. Só que a cada mês, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer que ele vai crescer 2 centímetros a cada mês. Então, ó, se passar um mês, o que é que vai acontecer? O meu comprimento agora do fio de cabelo vai ser 4. Por quê? Ele cresce 2 centímetros a cada mês. Se passar 2 meses, agora o comprimento vai ser 6. E assim por diante. Ou seja, vocês percebem que a partir dessa lógica que a gente está fazendo, a gente consegue especificar o comprimento do nosso fio de cabelo dependendo do tempo que ele estiver crescendo, do tempo que a gente estiver analisando. Aqui, ó, 3. Se a gente está observando um padrão aí de comportamento, uma determinada função que vai dizer para a gente como esse fio ele cresce, a gente consegue estipular, então, o comprimento desse fio em qualquer tempo que eu quiser. Se ele seguir essa lógica, esse padrão de crescer 2 centímetros a cada mês, eu consigo saber o valor do tamanho desse fio de cabelo daqui a 5 anos, daqui a 50 anos. Por quê? Porque obedece à mesma lógica, à mesma taxa de crescimento. Tá? E aí é onde entra aquele negócio, taxa de crescimento. Nesse caso, ó, observa que a nossa função... Ops, aqui eu errei, perdão. Aqui, ó, ele sai do 2 quando completar um mês, ele vai estar em 4, nesse pontinho. Quando completar 2 meses, ele vai estar em 6, tá bom? Então, observem que nossa função, ela vai descrever um comportamento assim, de uma reta. E aí, uma das coisas muito importantes que a gente vai ter aqui, vai ser a taxa de crescimento desse fio de cabelo. Observem que eu disse, esse fio, ele cresce 2 centímetros a cada mês. Isso vai ser uma informação muito importante para a gente, porque é exatamente a taxa de crescimento. Tá? Esse A daqui, dessa função, ele vai ser essa taxa. Numa função afim, que a gente fala que é uma função do primeiro grau, a gente diz que o A vai ser a taxa de crescimento ou de decrescimento. Porque aqui, especificamente, a gente está analisando uma função que é crescente. Mas a gente poderia ter uma função decrescente. Tá bom? Tanto faz. Então, essa taxa daqui, 2 centímetros por mês, seria o nosso A da função. Tá bom? E numa função afim,
esse A vai ser constante. Essa taxa com que o cabelo ele vai crescer a cada mês vai ser constante. Porque não vai ter nenhum outro fator que vai fazer com que o cabelo ele cresça mais ou que ele cresça menos. E se essa taxa é constante, a gente consegue, então, novamente, tirar aquela conclusão de que eu consigo especificar quanto vai estar o tamanho desse cabelo se eu tiver o tempo que eu quero o tamanho dele. Então, sei lá, se eu sei que a taxa é 2 centímetros em um mês, eu sei que quando formar 2 meses, o comprimento dele vai ser 4 centímetros. Que no caso ele vai crescer 4 centímetros. Se eu tenho 3 meses, ele vai crescer 6 centímetros. Se eu tenho, sei lá, 4 meses, o comprimento dele vai ser 8 centímetros. Beleza. Então, isso daqui ó, vai ser uma proporção que vai se manter constante. De 2 para 1. Tá? Aí vocês me perguntam, por que o B? Quando o tempo foi 0 aqui, observem que a gente não saiu de um comprimento 0 do fio de cabelo. Na verdade, o comprimento inicial desse fio de cabelo, quando o tempo foi igual a 0, foi 2. Então, se a gente tivesse jogado aqui, por exemplo, na nossa função 2 vezes o x, e o x fosse 0, que é o tempo inicial, isso daqui ia dar o valor de quanto? 2 vezes 0, que ia dar 0. Porém, o comprimento inicial que a gente estava vendo foi 2. E se foi 2, e aqui o resultado é 0, não está batendo. Logo, a gente tem que adicionar um número aqui para esse caso em que o tempo for 0. Então, ó, y vai ser igual a 2 vezes x mais o tamanho inicial do nosso fio de cabelo, que vai ser 2. Aí, agora, a gente montou a função que descreve o comprimento do fio de cabelo com o passar do tempo. Tudo bem, galera? Tudo certinho. Certinho? Show de bola. Se tiverem dúvidas, se tiver muito rápido, se tiver qualquer coisa, vocês falam. Bom, uma vez que a gente sabe agora melhor como é que funciona a função do primeiro grau, a gente vai então para o contexto de como a gente aplica isso na física. Então, na física, vai ter um assunto bem importante que a gente vai estudar, que vai usar essa mesma lógica. Então, na física, a gente vai ter um assunto chamado MRU. MRU significa movimento retilíneo e uniforme. Tá? E aí uma característica principal desse movimento vai ser que ele vai ter uma velocidade constante. Velocidade constante. Então, se eu desenhar aqui um desenho para ficar melhor para vocês, vocês vão começar a visualizar o impacto que essa velocidade constante vai ter na descrição do movimento. Então, beleza. Estou aqui na posição 0 da nossa trajetória. Aqui eu vou ter um móvel com uma certa velocidade. Quando eu estiver, por exemplo, na posição 10, eu vou ter depois esse móvel aqui com a mesma velocidade. Se eu estiver na posição 20, ó, eu vou ter de novo esse móvel com a mesma velocidade. E assim por diante. Então, no tempo aqui, que eu vou chamar de t0 igual a 0, ele estava na posição 0.
com uma certa velocidade. No tempo aqui, t, sei lá, igual a 1 segundo, ele estava na posição 10 com a mesma velocidade. E se eu estou aqui na posição 20 no tempo t2, no instante de tempo 2 segundos, a gente vai ter ele com a mesma velocidade. Por quê? Porque essa velocidade vai ser constante nesse movimento retilíneo uniforme. É uma característica do movimento. Agora, olhando para o que a gente fez em cima e olhando para esse movimento agora. Qual é a taxa com que essa posição do móvel ela vai crescer? E aí? Quantos metros ele vai andar a cada segundo? 10. Perfeito. Então, isso que a gente chama de velocidade, ó, vocês disseram que a taxa de crescimento da posição foi 10 metros a cada segundo, e isso daqui vai ser a nossa velocidade. Tá bom. Então, a velocidade nada mais é do que o quanto a minha posição ela vai mudar no tempo. Essa taxa ela poderia ser negativa? Por quê? Por quê? O carro não dá ré? Porque o movimento pode ser progressivo ou retrógrado. Perfeito. Sofia aí já está mais avançada. A gente vai ver isso depois. Mas essa taxa de crescimento, ela também poderia ser uma taxa de decrescimento. E aí caracterizaria, como Sofia falou, um movimento retrógrado. Reparem que aqui, ó, isso é uma coisa que a gente vai ver futuramente, é que esse S daqui representa a posição. E eu coloquei ele apontado aqui, esse eixo, apontado para a direita. Ou seja, se a minha velocidade ela está indo para a direita, significa que ela está positiva. Ou seja, a taxa de variação com que a minha posição ela vai mudar vai ser positiva. Reparem que aqui ele saiu do 0, foi para 10. Ou seja, ele ganhou 10. Depois de 10, ele foi para 20. Ele ganhou mais 10. Agora, se, em vez disso, minha bolinha tivesse indo no sentido contrário, sei lá, de 20 para 10, ele não ia ganhar 10. Ele ia perder 10. Se fosse de 10 para 0, ele ia perder 10. Então, aí, a nossa taxa de decrescimento seria de menos 10 metros por segundo. Beleza? Então, fala. Não. Quando a gente fala de movimento retardado, a gente já está estudando MRUV. A gente vai ver um pouquinho do que caracteriza o MRUV ainda hoje. Mas, para ficar já na tua mente, se no MRU a velocidade é constante, e o movimento e o MRUV tem característica diferente do MRU, no MRUV a velocidade não vai ser constante. Mas tu tem ideia do... Como assim? Tipo assim, as velocidades de cada um e a aceleração do corpo no final vai ter a mesma direção, correto? No final, sim, depois de um longo período de tempo. Mas os sentidos são Depois de depende do tempo que tu está especificando. Imagina que, por exemplo, tu está andando num carro para frente. Eu vou excluir o freio da jogada, porque senão não faz sentido. Eu vou dizer que só tem acelerador e ré. Se tu tá andando para frente,
sei lá, tá lá na estrada andando para frente e pisa na ré, o que é que vai acontecer? O teu carro ele vai começar a desacelerar, certo? Certo. Vai chegar um ponto em que ele vai ter uma velocidade nula, concorda? Isso. Só que como tu ainda tá pisando na ré, a tendência é dele voltar para trás. Entendi. Então, basicamente, ele vai, aos poucos, na maioria das vezes, vai diminuindo até ficar nulo. Perfeito. Quando ficar nulo, ele vai voltar, né? Perfeito. Sensacional. É exatamente isso que tu falou. Nesse caso, a gente fala isso porque no movimento retilíneo uniformemente variado, que é o MRUV, que a gente vai ver um pouco mais depois, esse movimento é marcado por ter uma aceleração constante. Essa aceleração sempre vai ser fixa. E como a gente tem sempre uma aceleração ali que vai estar sendo aplicada ao nosso móvel, essa aceleração vai fazer com que a velocidade dele ou cresça ou diminua com o tempo. Massa? Perfeito. Show. Vocês estão demais, galera. Vocês já estão indo pro avançado. Eu vou trazer uma questão do ITA para vocês. Vixe, aí, pô. Aí, Era aí. Vocês nunca pensaram em fazer o ITA, não? É fácil. É fácil, pô. Olha. Hã? Ah, poxa. Olha, quando tu for fazer, tu vai fazer com o olho fechado, porque a prova é fácil demais. Rapaz, não confio muito nessas suas palavras, não. Mas você já fez? Pra dizer o contrário? Fazer eu não sei porque eu não consigo. Mas Oxi. eu já vi. Quem disse que você não consegue, mano? só posso ser identitário, pô. Hã? Só posso ser identitário. É exato. É a partir de 18, né? Fazer a prova de ITA. Cara, eu faço a mínima ideia. Mas se vocês quiserem fazer, eu dou total apoio. Vamos lá então, galera. Do mesmo jeito que eu construí um gráfico com vocês da função afim, agora eu vou construir um gráfico agora para esse movimento da física, que é o movimento retilíneo uniforme. Tá? E eu vou construir esse gráfico especificamente para esse exemplo que eu dei aqui. Então, ó, observa que, inicialmente, no tempo igual a zero, ele parte da posição inicial, zero. Ou seja, ele parte daqui, ó, no tempo igual a zero. Quando o tempo for igual a 1 segundo, em que posição da trajetória ele vai estar? Ele vai estar na posição 10. Quando o tempo for 2 segundos, ele vai estar na posição o quê? 20. Agora, a gente interliga os pontos e vê o que é que isso vai dar para a gente. E isso daqui vai dar, assim como foi o outro gráfico, uma reta. Tá bom? Tranquilo. Show. Mas aí, Felipe, Sim, fala. assim, já botando um assunto um pouco mais para frente. Como tu disse sobre MRUV, no gráfico, como a velocidade muda, aí como é que vai ser o gráfico? Não vai ser uma linha, o movimento a velocidade não é constante. Ótima. Então vai ser uma parábola. Vai ser uma parábola. Mas, beleza. Beleza, eu sei como... Porque, vê, no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai ver que a função que descreve a posição é uma função do segundo grau. E uma função do segundo grau, o formato lá do gráfico dela é uma parábola. Beleza. Não vou debater nada. Mas, assim como a gente estava falando no exemplo que Pedro deu,
o carro ele estava variando sua velocidade, estava mudando sua velocidade. Em um momento ele estava indo para frente, aí foi começando a dar ré, a velocidade diminuiu, depois foi a zero, depois começou a ser para trás. Concordam que aí a velocidade foi mudando de valor? Sim. Como é que eu vou identificar então quando a velocidade vai ser maior, quando a velocidade vai ser menor num gráfico? Eu vou começar aqui por esse gráfico, que isso vai dar embasamento para a gente ver no caso de MRV. Então, ó, a gente viu que a velocidade nesse caso daqui foi a taxa de crescimento da posição no tempo. Espera aí. No tempo. E aí a gente viu que foi o quê? 10 metros a cada segundo. O que é que eu vou fazer com vocês agora? Vocês já estudaram seno, cosseno e tangente? Sim. Já, eu Foi não o primeiro. também. É o pior assunto da matemática. Bora, eu vou deixar aqui então, só para lembrar para vocês, como é que a gente calcula a tangente. Então, a tangente de um ângulo Um sobre adjacente, né? é exatamente. Eu só decorei esse e o do seno, que é cada do curso sobre hipotenusa. Boa. Mas, tipo, se tu sabe o seno, tu sabe automaticamente o cosseno. Porque, vê, a gente só vai ter dois catetos no triângulo, né? O cateto oposto e o cateto adjacente. Se no seno tu usa o cateto oposto, no cosseno tu vai usar o quê? O que sobrou. Que é o cateto adjacente. Exato. Ou seja, se tu sabe um, tu sabe o outro. Eita. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? O que é que eu quero fazer com vocês agora? Observem esse gráfico. Especificamente esse gráfico aqui vai formar para a gente a figura de um triângulo. E aqui eu vou chamar de θ esse ângulo. Se a gente pegar esse triângulo aqui e desenhar ele aqui, ó, olha o que é que vai acontecer. Aqui é o nosso ângulo θ. Eu vou pegar especificamente nesse triângulo o intervalo entre 0 segundos e 2 segundos. Tá? Se eu pegar esse intervalo de tempo entre 0 e 2, observem que no eixo do tempo vai ser essa distância daqui, que vai ser o quê? 2 menos 0. Ou seja, essa distância daqui de baixo vai ser 2 menos 0, que vai ser 2. Se eu pegar agora a distância no eixo S, vai ser o quê? Vai ser 20 menos 0. E 20 menos 0 vai dar 20. Tá bom. O que é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui. Quando a gente for calcular a tangente de θ nesse ângulo, nesse triângulo daqui, isso daqui vai ser o quê? Vai ser 20 sobre 2, que vai dar exatamente a nossa velocidade, metros por segundo. Porque nesse lado daqui, a gente está medindo os metros e aqui em segundos. Ou seja, a nossa tangente vai ser igual à nossa velocidade. Isso daqui vai ser uma informação muito, mas muito, muito importante. Principalmente quando a gente for ver o gráfico lá do MRV. Então, gravem isso, ó.
a inclinação que eu vou ter da minha reta, ou sei lá, da minha curva lá, com o eixo horizontal, vai ser a minha velocidade. E eu falo isso muito para vocês gravarem do ponto de vista qualitativo. Como assim? Se eu tiver uma reta assim, ó, decrescente, o ângulo dela com a horizontal vai ser esse daqui, ó. E isso daqui vai dar uma velocidade para a gente negativa. Quando ela tiver uma reta crescente, o ângulo dela vai ser esse daqui. E isso vai dar uma velocidade para a gente positiva. Beleza? Deu para entender? Show, show, show. Bom, vai ter algumas coisas que João vai estudar com vocês em matemática que vai especificar mais função do primeiro grau e função do segundo grau. Por enquanto, a gente só dando uma pincelada e eu estou citando algumas coisas que vocês vão precisar para a física. Então, outra coisa que é interessante é o seguinte, é a raiz da função do primeiro grau. Quando eu falo de raiz, se eu desenhar um gráfico aqui, ó, a raiz vai ser o ponto da minha função em que ela cruza o eixo x, tá? Então, esse ponto daqui, ó, o valor desse x daqui vai ser exatamente a raiz da minha função. Aqui x e aqui y. Esse ponto daqui, esse valor de x daqui, vai ser a raiz da minha função. Agora, observem. Como é que a gente encontra, então, a raiz de uma função do primeiro grau? Quando a gente quiser encontrar o valor desse x, qual vai ser o valor de y correspondente? Quando a gente estiver procurando esse valor de x, qual vai ser o valor de y? E aí? Observem que aqui nesse x, o valor de y, a gente está passando por onde? A gente está passando quando o y vale quanto? Vale 0. Então, a raiz que a gente fala de uma função do primeiro grau vai ser quando o y for igual a 0. Se a gente jogar isso, então, lá naquela expressão geral, em que y é igual a ax mais b, ó, esse y agora vai ser 0. 0 vai ser igual a ax mais b. Esse b eu vou passar para o outro lado negativo, vai ficar menos b, é igual a ax. E agora, esse a que está multiplicando aqui, eu vou passar dividindo. Vai dar menos b sobre a, vai ser o nosso x que a gente está procurando. Vai ser a nossa raiz da função do primeiro grau. Eu não recomendo a vocês que gravem essa fórmula, de jeito nenhum. Por quê? Ó, a cabecinha de vocês, ela já grava muita coisa. E tem 1 milhão de assuntos aí para vocês estudarem. Isso daqui vai ser só mais uma fórmula. Agora, o que é que eu quero que vocês entendam? A raiz de uma função, seja do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, enfim, do grau que for, vai ser quando o y for igual a 0. Então, se você sabe a forma geral da função e sabe que a raiz vai ser quando o y for igual a 0, você consegue, então, encontrar o valor de x, o valor dessa raiz. Beleza, galera? Bom, vamos, então, falar um pouco sobre
função do segundo grau. Coloquei função, coloquei. Então, beleza. Segundo grau. Bom, quando a gente fala sobre uma função do segundo grau, diferentemente da função do primeiro grau, ela vai ter uma cara assim, ó. Ax² mais bx mais c. O que é que vai caracterizar, então, uma função ser do primeiro grau ou do segundo grau? Percebam que aqui, ó, eu vou ter a nossa variável x e vamos ter os nossos coeficientes a, b e c. Para que ela seja uma função do segundo grau, pelo menos em algum lugar aí a gente vai ter a nossa variável elevado à segunda potência. Se a gente tirasse isso daqui, ó, não seria mais uma função do segundo grau. Agora, a gente teria uma função do primeiro grau, porque a nossa variável aqui, que é x, vai estar elevado ao expoente 1. Então, isso iria ser uma função do primeiro grau. Então, aqui, a gente vai ter a vezes x² mais bx mais c. E aí, novamente, a, b e c vão ser coeficientes. Enquanto o x vai ser a nossa variável. Show? Vamos lá, então. Para a gente saber um pouco melhor o que são esses coeficientes. Vê, galera. Quando a gente estava estudando sobre função do primeiro grau, a gente viu que os coeficientes eles falavam algumas informações com relação ao gráfico. O coeficiente A, que a gente viu lá da função, ele era o quê? Era a inclinação que a nossa reta tinha. Enquanto o B era o ponto lá que ele cruzava o eixo Y. Tá bom? Era o comprimento inicial lá daquela nossa grandeza que a gente estava medindo. Era o B. Quando a gente for agora para a função do segundo grau, a parada vai mudar um pouquinho, porque o b da função do primeiro grau não vai ser o mesmo b da função do segundo grau. Ó, quando a gente estava na função do primeiro grau, o b ele ficava isolado lá, sozinho. Quem é que está isolado sozinho aqui? Vai ser o c. Então, eu vou dizer que o c ele vai ser a quantidade inicial daquilo que a gente está medindo. E nesse caso a gente está medindo o quê? A grandeza y. Então eu vou dizer que é a quantidade inicial de y. Tudo bem? Ou seja, essa quantidade inicial vai ser quando o tempo não. Quando o x for igual a zero. O x é a nossa variável. Então, quando o x é igual a zero, a gente vai ter que o y vai ser igual ao c. Por quê? Porque aqui, ó, se a gente jogar x igual a zero e x igual a zero, vai-se embora esse a e esse b. Só o que vai sobrar para a gente é o c. Beleza. Esse b vai ser a nossa inclinação da curva quando x igual a zero.
E esse A perdão, galera, vai ser a nossa constante aí do problema. Tá? Vocês vão entender melhor quando eu começar a falar sobre MRV. E essa constante, ela vai controlar é uma palavra forte, mas ela vai influenciar não vou falar isso não. Deixa só constante. Tá bom. Então, vê só. Alguém ia falar? Oi, Fala. Vê. Tu disseste que o P seria a inclinação da curva quando x igual a zero. Uhum. Sendo que aí que tá a questão. Porque o x ele pode ter dois valores. Numa função de segundo grau, x não pode ter dois valores? Calma. Porque o x pode ter dois valores, que tu tá falando aí, seriam as raízes de uma função do segundo grau. Só que esses dois valores de x que tu tá falando, eles ocorrem quando a gente está procurando essas raízes, e para que a gente procure as raízes, o y tem que ser igual a zero. Tá bom? Quando o y for igual a zero, a gente vai encontrar, de fato, dois valores de x. Um x1 e um x2. Mas quando o x for igual a zero, aí não tem nada demais. Tá bom? Aí é diferente. Tá bom? Então, beleza, galera. Olhando aqui, ó, para o gráfico de uma função do segundo grau, ele vai ser assim. Vai ser como falaram, vai ser uma parábola. Aqui é o y, aqui é o x. Aqui vai ser o y. E aqui vai ser o x. Observem o seguinte. Quando essa parábola ela tiver a concavidade para cima, a gente vai dizer que a constante A, o coeficiente A, vai ser maior que zero, vai ser positivo. Já quando ela for uma concavidade para baixo, a gente diz que o coeficiente A vai ser negativo, ou menor que zero. Se a gente quiser um exemplo do caso do MRUV, vamos imaginar o exemplo que Pedro ele falou. Ele deu uma ideia, né? A gente tinha um carro que estava indo para frente. Só que a gente estava pisando na ré. Se a gente estava pisando na ré, significa que, apesar do carro estar indo para frente, a aceleração do sistema estava para trás. Então, ó, vamos imaginar esse eixo y como sendo o eixo lá da posição. E esse eixo x como sendo o eixo do tempo. Ó, se o carro está indo para frente, a posição dele vai aumentando com o tempo. Mas como a gente está pisando na ré, o que é que vai acontecer? Vai chegar lá um momento em que ele estiver lá na frente, que a velocidade dele vai ser zero. E a partir desse momento ele vai começar a dar ré de forma que a posição dele caia novamente. Tudo bem? Essa parte deu para entender? Tranquilo, massa. Ó, o mais importante que eu quero que vocês gravem é o seguinte. Vocês se lembram que a inclinação lá da curva vai ser a nossa velocidade? Nesse caso daqui, a gente vai ter diferentes velocidades no tempo. E vai ser a mesma coisa, ó. A inclinação dessa curva daqui, ó. Cadê?
nesse ponto, vai ser a nossa velocidade. Só que a inclinação nesse ponto daqui, ó, já vai ser diferente. A inclinação nesse ponto vai ser diferente. A inclinação nesse ponto, oh Jesus, diferente. E nesse ponto, diferente. Ou seja, para cada ponto desse, eu vou ter uma inclinação diferente. E então, para cada ponto desse, eu vou ter uma velocidade diferente. Observem especificamente. A moto passou, graças a Deus. Observem especificamente para esse ponto daqui de baixo. O ângulo dele daqui, ó, θ3, vai ser zero. Quando o ângulo for zero, a tangente de zero vai ser zero. E se a tangente é zero, a nossa velocidade vai ser zero. Então, olhem especificamente para esse ponto daqui mais lá embaixo. Nesse ponto, a gente diz que o móvel está alterando o sentido do movimento. Se ele estava indo para frente, vai chegar um ponto que a velocidade dele é zero e ele vai começar a voltar para trás. Tudo bem? E aí, quando ele vai voltar para trás, a velocidade dele vai aumentando, no caso, negativamente. Tá? Nesse caso daqui, é como se fosse o contrário. Ele está com a velocidade negativa. Por quê? Porque os ângulos aqui, ó, vão estar... a inclinação vai estar assim, para baixo, como se fosse uma inclinação decrescente. Isso vai significar que a nossa velocidade, nesses dois pontos aqui, vão ser negativas. Aí, o móvel ele vai chegar no momento em que sua velocidade vai ser igual a zero e depois a velocidade vai começar a crescer. Isso vai dar uma inclinação da reta lá, no ponto que a gente escolheu, uma inclinação crescente. Então, nesses pontos daqui, ó, em que a gente tem um ângulo, sei lá, θ4, e aqui θ5, a gente vai ter velocidades positivas. A mesma coisa a gente pode fazer com esse outro gráfico daqui. A gente vai ter um ponto aqui que vai ter uma inclinação assim, outro ponto que vai ter uma inclinação assim, esse ponto daqui que vai ser um ponto aqui que vai ser paralelo ao eixo X, aí depois outro ponto que vai ter uma inclinação assim e outro ponto que vai ter uma inclinação aqui, assim. Então percebam que aqui, ó, faz o ângulo θ1. Aqui o outro ângulo θ2, uma outra inclinação. Aqui o θ3 vai ser igual a zero, porque está paralelo ao eixo X. Aqui, ó, um θ4. E aqui um θ5. Então, essa inclinação, galera, ela vai dizer a respeito da velocidade quando a gente estiver analisando o MR e o V. Então, a gente consegue, por exemplo, comparar a velocidade de um móvel em 2 instantes de tempo, mesmo sem saber o valor exato, só olhando para a inclinação daquele gráfico. Então, show. Então, na física, isso vai se aplicar. Isso vai se aplicar no MRUV. E aí, para a gente caracterizar o MRUV, diferentemente do MRU, a velocidade aqui ela vai variar. E essa velocidade vai variar por causa da aceleração. E aí a gente vai dizer que essa aceleração vai ser a constante desse movimento.
Tá bom? Então, para a gente fazer um desenho aqui, só para ficar melhor para a gente visualizar. Então, eu vou ter aqui meu móvel na posição 0. Uma velocidade que eu vou dizer que está... Uma velocidade inicial, V0. No instante, sei lá, T0. Aqui, ele já vai estar numa posição... Não vou nem dizer que aqui é 0, mas vou dizer que aqui é S0. Aqui eu vou dizer que ele está numa posição S1. Só que nesse movimento a gente vai ter aceleração. Então, essa aceleração vai fazer com que essa velocidade ela varie. Ou seja, aqui ele não vai ter mais a mesma velocidade, mas ele vai ter uma velocidade diferente. Nesse instante T1, então, ele vai ter uma velocidade V1. Num instante S2, T2, ele aqui já vai ter outra velocidade, que pode ser maior ainda. Mas, independente da velocidade ela estar variando, a gente tem que a aceleração ela é sempre constante. E vai ter sempre o mesmo valor que é A. Mas aí, Elite, Oi, fala. se ele tá variando velocidade, Sim. No MRU, de certa forma, ele também varia a velocidade, né? Porque no instante de tempo 1, ele tá com a velocidade de 10. Aí depois ele aumenta para 20. Depois ele aumenta para 30. Aí ele tá tendo um aumento de velocidade constante. Sendo que aí a aceleração é igual a zero. Por causa de... Se não quiser, né? Calma. No MRU, ele não aumenta sua velocidade. Ele aumenta a posição. Por quê? A velocidade, como a gente viu, ela é a taxa que a posição varia no tempo. Vamos analisar, por exemplo, esses dois casos. Eu vou pegar entre 0 e 10. Daqui para cá, tudo bem? Se eu pegar daqui para cá, quanto foi que ele andou? 10. Quanto tempo ele demorou para andar esses 10? 1 segundo. Então a velocidade vai ser 10 dividido por 1, que vai dar 10 metros por segundo. Tudo bem? Se eu pegar daqui para cá, ó, daqui ele estava no 10, foi para o 20. Quanto foi que ele andou? 10. Quanto tempo ele demorou para andar esses 10? Se o tempo aqui era 1 e ele foi para 2 segundos, ele demorou 1 segundo. Então ele andou 10 metros. Rapaz, ele andou 10 metros num tempo de 1 segundo. Que isso daqui vai dar a mesma velocidade para a gente. Então tu percebe que no MRU, na verdade, a velocidade vai ser a mesma em todo momento da trajetória. O que vai aumentar vai ser, na verdade, a posição. A posição ela vai estar aumentando. Sacou? Massa? E aí, diferentemente do MRU, o MRUV ele vai variar a sua velocidade. Aí sim, a velocidade ela vai poder estar aumentando ou estar decrescendo. Ops. Então, beleza. Eu vou dizer para vocês que no MRUV, eu falei MRU, já estou esquecido. Acabei de falar MRU ou MRUV? MRV. Ah, tá. Eu pensei que eu tava ficando doido já. Enfim. Então eu vou dizer para vocês que no MRUV ele vai obedecer o comportamento de uma função do segundo grau. E a gente sabe que a expressão lá de uma função do segundo grau vai ser y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c.
Só que, olha, como é que isso vai ficar, então, para a gente expressar a posição? Se a gente fosse fazer uma expressão análoga a essa do segundo grau, quem seria o C? Olhando para cá. Quem seria, sei lá, o valor que não se alteraria, independente da velocidade e da aceleração? Seria o tamanho inicial. Seria de onde ele saiu nesse caso. E ele saiu da posição S0. Tá bom? Esse B seria um valor no instante t igual a zero. Eu coloquei aqui a inclinação da curva quando x igual a zero. Nesse caso, ó, seria a inclinação da curva quando o tempo for igual a zero. E a gente estudou que a inclinação da curva mede o quê? A inclinação da curva, ela mede a velocidade. Então, o B, que está aqui, seria a velocidade no instante de tempo t igual a zero. E a gente disse que essa velocidade vai ser quem? Vai ser V0. Então, vai ser V0t mais A vezes x ao quadrado. Agora que vem, esse coeficiente A aqui, ele vai ser a nossa aceleração dividido por 2. Isso eu vou explicar lá na frente para vocês. Então, só aceite, tá bom? Então, ó, a equação do segundo grau que a gente viu lá em cima, quando a gente parte para o M e o V, é a mesma coisa que S é igual a S0 mais V0t mais A dividido por 2t ao quadrado. Beleza, galera? Beleza. Beleza, professor. Show de bola. Então, ó. Tá. Então, só relembrando, a tangente aqui, quando o tempo for igual a zero, vai ser exatamente a nossa velocidade inicial. A tangente desse ângulo θ aqui vai ser a nossa velocidade inicial. Show. E se a gente calcular a tangente de outro ângulo em qualquer instante de tempo aqui, por exemplo, a tangente aqui ou aqui, vai dar diferentes valores de velocidade, que vão ser a velocidade com que o móvel está ali ao longo do tempo. Bom, galera, tá chegando ao final e eu só queria ver mais uma coisa com vocês, que como a gente viu as raízes de uma função a raiz, no caso, de uma função do primeiro grau, eu queria falar um pouco sobre as raízes de uma função do segundo grau. Então, raízes de uma função do segundo grau. Beleza, tem uma dúvida rápida. Aham. Fala. Esse material daí, ele vai estar disponível? Sim, eu vou divulgar para vocês, tá bom? Aí, o que é que vocês vão fazer? Os meus garranchos, vocês vão ajeitar, tá bom? Que esse negócio aqui é só um garrancho. O importante é vocês entenderem o conteúdo. Mas, para depois vocês revisarem e reforçarem o conteúdo, utilize esse meu garrancho para fazer um resumo lá e vocês estudarem. Elias, a equação de Voat já usa nessa do MRV?
Sim, usa sim. Certo, obrigada. Tá? Vou falar dela especificamente quando a gente começar o conteúdo MRUV. Agora é só uma análise específica para a gente linkar a matemática e os gráficos. Tá bom? Sim. Principalmente, no caso. Bom, então, para a gente achar as raízes de uma função de segundo grau, a gente vai usar o nosso velho amigo delta e Bhaskara. Delta que a gente calcula como sendo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e o nosso Bhaskara, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a, e isso daqui vai dar como resultado para a gente dois valores de x. Um valor de x vai ser quando a gente usar o mais da fórmula, e o outro valor de x vai ser quando a gente usar o menos da fórmula, tá? Quando a gente encontrar os dois valores de x, que aí foi o que Miguel disse, para a gente encontrar essas raízes da função, vai ser quando o y for igual a zero, a gente vai encontrar dois valores de x. Tá? E isso vai ser os pontos em que a nossa parábola ela vai cruzar o eixo x. Então, se a gente fosse desenhar um grafo aqui, vai ser exatamente esses pontos em que a gente cruza o eixo x. E esses pontos daqui vão ser os valores de x menos e x mais. Tá bom? Agora, o que é que eu quero que vocês prestem bastante atenção? Esse delta aqui, quando a gente for calcular ele pode ter três tipos de valores diferentes. O delta, ele pode dar um valor positivo, pode dar um valor igual a zero e pode dar um valor menor que zero. E para cada valor desse, a gente vai ter uma consequência no nosso gráfico da função e no movimento de um móvel, se a gente estiver falando sobre MRUV. Vê só, galera. Quando o delta for maior que zero, isso vai significar que a gente vai ter duas raízes. Ou seja, vai dar um valor de x mais e vai dar um valor de x menos. Quando o delta for igual a zero, isso daqui vai dizer para a gente que só vai ter uma raiz. Mas como assim? A gente vai usar lá o mais e o menos na equação, só que o valor de x mais vai dar o mesmo valor de x menos. Então, como os valores são iguais, isso significa que só tem uma raiz da função. Já quando o delta ele for negativo, significa que não tem raiz real. Ou seja, o delta menor que zero vai ser um caso mais específico da gente, que a gente não vai poder fazer muita coisa. Por quê? Porque a gente só trabalha com o conjunto dos reais, até o conjunto dos reais no ensino médio. A partir dos números não reais, é só no ensino superior. Mas, o que é que isso vai ter como implicação para a gente no movimento? Quando a gente diz que tem duas raízes, isso vai significar que o móvel ele passa duas vezes pela origem do nosso sistema. É como se, tipo assim, ó, ele está vindo aqui, crescendo a posição, aí ele passa pela origem uma vez.
Aí depois ele vai decrescendo sua velocidade, de forma que vai chegar um momento que a velocidade está negativa. Aí ele vai voltar de ré e passar pela origem de novo. Ou seja, quando o delta for maior que zero, ele vai passar pela origem duas vezes. Quando o delta ele for igual a zero, o móvel passa uma vez pela origem. E quando o delta for menor que zero, ele não passa pela origem. Tudo bem? Se eu for escrever um gráfico para cada situação, vai ficar assim, ó. Então aqui S, e aqui o tempo, S, e aqui o tempo, e aqui S, e aqui o tempo. Situação 1, situação 2 e situação 3. Ó, situação 1 foi o delta maior que zero. Ou seja, nesse caso, a gente vai ter duas raízes. E quando a gente tem duas raízes, significa que a nossa parábola ela vai cruzar duas vezes o eixo lá do tempo, que seria correspondente ao eixo x. Tá bom? No caso 2, o delta é igual a zero. E aí só vai ter uma raiz. Isso vai ser um desenho em que o gráfico ele só passe por um ponto aqui no eixo correspondente ao eixo x. E quando o delta for menor que zero, o nosso gráfico ele não vai cruzar em nenhum momento o eixo correspondente ao eixo x. Tá bom, galera? Tranquilo, professor. Tranquilo. E aí, alguma dúvida? Tudo explicado perfeitamente. Show de bola. Agora, para acabar nossa aula, vem o mais difícil, que é questão. Não era nem para não ter mostrado essas questões para ser surpresa, pô. Aí é fogo. Aí é fogo. Curioso, curioso. Bora, galera. Essas questões vão falar muito sobre, principalmente sobre velocidade e a relação com a inclinação do gráfico. Então, eu vou dar um tempo aí para vocês tentarem responder essas questões. E aí, quando vocês derem aí seus palpites, eu vou e respondo ela com vocês, tudo bem? Pediu para papel, beleza. Vocês dão uma rabiscada aí, tal. Eu vou dar 3 minutos por questão. Bora, já passou 1 e meio.
E aí? Vamos. 2 minutos. Alguém aí já quer chutar? Eu já respondi. Sofia e Pedro, como é que tá aí? Assim, eu acho que eu ia falar assim, Eu também cheguei nessa conclusão, mas ainda assim tô com um pouco de dúvida. Vocês acham que é qual? B? B de bola. bem, Sofia, tu disse que tava com dúvida? Sim, eu Do- cheguei nessa conclusão, mas não sei se tá certo, né? Que é igual a dele. Mas por quê? Qual é a tua dúvida? Tipo, na forma de resolução da questão, pra ver como é que se tá realmente certa a resposta, né? Vamos ver. Vê só, galera. A gente tem um gráfico aqui que relaciona posição com o tempo, tá? E num gráfico que a gente relaciona posição com o tempo, toda vez que a gente calcula a angulação desse gráfico daí, a tangente, a gente acaba encontrando a velocidade. Então, quanto mais inclinado, maior a velocidade, no caso inclinado positivamente assim, e quanto menos inclinado, menor a velocidade. Se a inclinação ela for para baixo, o gráfico está decrescente, aí a velocidade vai ser negativa. Tudo bem. Já se a gente tiver uma inclinação praticamente horizontal na verdade. Se a gente tiver uma inclinação horizontal em que o ângulo for zero, isso vai indicar para a gente uma velocidade nula. Tá bom? Então o que é que ele pede? Ele pede para que a gente relacione as velocidades nesses 3 pontos daqui e indique qual é a menor e qual a menor e qual é a mediana. Tá bom? Vamos lá então. Eu vou começar com esse ponto Q aqui. Esse ponto Q, ele está como se fosse na horizontal. E quando o ângulo está na horizontal, quando na verdade a nossa inclinação está na horizontal, o ângulo aqui ó, vai ser zero. Quando o ângulo é zero, a nossa velocidade vai ser quanto? Zero. Todo mundo conseguiu entender essa parte? Sim. Show. Yes. Beleza. Vamos analisar aqui P e R. Se a gente for traçar aqui uma reta inclinada, olha a asqueira. Qual dessas duas retas vai ser mais inclinada na opinião de vocês? Vou colocar aqui o ângulo beta e aqui o ângulo alfa. E aí? Quem é mais inclinada? A reta do ponto P. Esse. E se a reta do ponto P é mais inclinada, isso vai dizer para a gente que a velocidade do ponto P é maior do que a velocidade do ponto R. Ah, entendi. Eu tava com dúvida se era em relação à distância ou sobre a altura. Aí, em relação à altura, no caso. Não, que não é a altura. Não é altura. Inclinação. Tá bom? Eu entendi que tu tava na mente com inclinação, mas que tu tava falando altura. Mas é isso. Quando vocês quiserem encontrar uma relação entre as velocidades aí, pelo menos mensurar qual é menor e qual é menor, qual é maior e qual é menor, vejam a inclinação de uma reta que passa pelo ponto que você está identificando. Nesse caso, é mais inclinado aqui o ângulo beta, que eu coloquei aqui, do que o ângulo alfa. Isso vai dizer para a gente que a velocidade nesse ponto P vai ser maior do que a velocidade no ponto R. E aí,
Ó, a outra velocidade que a gente tem é a do ponto Q, que vai ser zero. Por quê? Porque o ângulo aqui é zero. Então, a relação que a gente vai ter no final vai ser VP maior do que VR maior do que VQ. Isso dá como resposta para a gente. Cadê? VP maior do que VR maior do que VQ. Letra C. Entenderam? A resposta não seria C. A resposta seria C. Deu para entender certinho? Sim. Show, show, show. Perceberam que a inclinação da reta que cruza lá o ponto que a gente tá analisando diz muita coisa sobre a velocidade? Sim. Isso vai ser muito importante para a gente, tá? Vamos lá. Sabe? Porque se a Como é? percentual de erro, se a Essa questão o quê? Eu não entendi ainda. teria o erro na Teria. Bastante. Ó, antes de eu colocar outra questão. Se fosse em vez... Não vou falar sobre isso não. Deixa pra lá. Bora. Questão 2. Eu ia falar o seguinte. Quando a gente estava analisando o gráfico, a gente viu que se fosse uma parábola, ia ser um movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Ia ser uma curva. Eu poderia colocar simplesmente uma parte da parábola aqui. Sei lá, em vez de eu desenhar a parábola completa, eu desenhar a parábola até aqui. A partir daqui, eu vou desenhar o quê? Eu vou desenhar uma reta. O que é que eu quero chegar com isso? Aonde eu quero chegar com isso? Se aqui é um pedaço de uma parábola, observem que a velocidade aqui e aqui vai ter uma inclinação diferente. Ou seja, as velocidades tanto nesse ponto daqui quanto nesse ponto vão ser diferentes. Só que aqui, ó, vai ser o mesmo ângulo de inclinação. Por quê? Porque agora é uma reta. Então a velocidade em todos os pontos dessa reta daqui vai ser a mesma, vai ter o mesmo valor. Vocês entenderam isso que eu queria chegar? Sim. Beleza. O resto do pessoal entendeu? Sophie, Sim. entendeu? Show de bola. Então, vamos lá para a próxima questão. Ops. Bora lá. Deixa eu ver se tem. Tem. Boa. Já pode responder. E aí, os outros já chegaram? Espere. Quando Sofia disser que está pronta, aí vocês dizem, todo mundo ao mesmo tempo. Pronto. E aí, qual resposta vocês acham que é? Letra A. Poxa, todo mundo falou a mesma, então deve estar fácil. Mas se bem que na outra todo mundo falou a mesma e tá errado, né? Vamos ver, né?
Vamos lá. Para esse movimento, assinale a alternativa correta. Então, na letra A diz que a velocidade do movimento é sempre positiva. Por que vocês acham que a velocidade do movimento é sempre positiva? Por conta que ele, como eu posso dizer, não chega nem zero. Será? Porque a velocidade não é menor que zero. Então, não chega nem zero. Será? Eu fiquei em dúvida nessa e da B, pô. Sophie, por que tu acha que a velocidade vai ser sempre positiva? Porque eu acho que não tem muita coisa a ver, não, mas eu penso que A é maior que zero. A é maior Mas que é só zero? aceleração, né? Agora tá falando da velocidade, acho que tá ok. Exatamente. A aqui nesse caso vai ser maior que zero, por quê? Porque é uma parábola com concavidade para cima. Então a aceleração vai ser maior que zero sempre. Porém, é a aceleração. Aqui a gente está falando sobre velocidade. E aí eu volto para aquela questão com vocês. Quando a gente está em um movimento retilíneo uniformemente variado, o que é que vai dizer sobre a velocidade para a gente? Vai ser sempre a inclinação da reta naquele ponto. Então, se eu tiver um ponto aqui, ó, a inclinação vai ser essa daqui. Se eu tiver outro ponto aqui, a inclinação vai ser essa. Se eu tiver um ponto aqui, a inclinação vai ser essa. Outro aqui e outro aqui. Ou seja, a velocidade vai ser sempre a inclinação no ponto que a gente está analisando. Ó, θ1, θ2. Aqui vai ser θ3 igual a zero. Aqui um θ4. E aqui um θ5. Ou seja, quando o θ daqui tá, a inclinação está como se fosse decrescente, a velocidade ela está negativa. Percebe que quando ela vai ficando menos inclinada negativamente, isso vai significar que a velocidade dela, no caso negativo, vai estar aumentando. Se era menos 10, por exemplo, vai passar, sei lá, a ser menos 5. Ou seja, está aumentando positivamente. Até o ponto que aqui a inclinação vai ser zero, e aí vai ser onde a nossa velocidade vai ser igual a zero. A partir daí, a nossa inclinação vai ser o quê? Positiva. E a velocidade vai ser positiva. Entenderam? Você pode repetir, por favor? Uhum. Ó, a gente tem todos esses pontos aqui no na nossa curva. E cada pontinho desse vai ter uma inclinação diferente. A reta que passa por cada pontinho desse vai ter uma inclinação diferente. Então, por exemplo, esse primeiro ponto daqui, ele vai ter uma inclinação decrescente, cujo ângulo vai ser θ1. Esse outro ponto, ele vai ter... Eita, porque ficou pequeno. Ele vai ter outra inclinação aqui, que eu chamei de θ2. E aí essa inclinação, ó, no primeiro θ1, era bem grande o θ1. No segundo, já ficou um pouco menor o θ2. Só que ainda está decrescente a inclinação. Só que como ficou menor, significa que a velocidade ali ela está começando a aumentar. Até o ponto em que a inclinação foi zero. Ops. Aqui, ó. Aqui nesse ponto em que ficou na horizontal a inclinação, o θ foi igual a zero. E quando a inclinação foi igual a zero, isso significa que a nossa velocidade vai ser igual a zero. Depois disso, o nosso ângulo ele começa a aumentar. A nossa inclinação ela começa a aumentar. E quando ela começa a aumentar, significa que a velocidade ela está começando a crescer. Deu para entender um pouquinho agora? Sim. Show.
Show. Então, se fosse ao contrário, com a parábola para baixo, seria que ele estaria acelerando e depois desacelerando, aumentando e depois diminuindo. Peraí, deixa eu desenhar aqui. Então, tu fala, por exemplo, de uma parábola assim. Tu falou que ele estava acelerando. Que tipo, tava com a aceleração aumentando, e aí depois do ponto que ficou zero, o ângulo diminuiu. Ó, só tem cuidado numa coisa. Por quê? Tu falasse aceleração. Nesse caso, a aceleração sempre vai ter o mesmo valor. Aí vai ser constante. Vai ser constante. E aí, quando a concavidade está para baixo, significa que a aceleração vai ser menor que zero. Porém, a velocidade não vai ter o mesmo valor. Ela vai estar constantemente variando. E aí, essa velocidade vai depender da inclinação aqui no ponto que a gente está analisando. Aqui, ó, uma inclinação bem grandona. Aqui uma inclinação já menor. Aqui no topo vai ter uma inclinação nula. E depois a inclinação ela começa a decrescer. Tá bom? Quando a inclinação era muito grande, por exemplo, nesse ponto, em que o ângulo era muito grande, a velocidade também era muito grande. Quando o ângulo foi ficando menor, aqui nesse θ2, por exemplo, ele já era menor do que θ1, significa que a velocidade está começando a diminuir. Quando a inclinação for nula, nesse caso aqui o θ3 é igual a zero, ou seja, a inclinação é nula, isso vai significar para a gente que a velocidade lá em cima vai ser zero. E aí depois a inclinação aqui, ó, ela vai começar a ser negativa. Isso significa que a velocidade agora vai ser negativa. Aqui vai ser negativa com um valor e aqui vai ser mais negativa ainda, porque o θ5 é maior do que o θ4. Então aqui vai ser mais negativa ainda. Tudo bem? Certo. Obrigada. Nada. Tudo certo, professor. Vamos lá. A partir disso, eu quero que vocês tentem novamente. Qual seria a resposta dessa questão? Eu acho que seria a letra B de bola. É? E aí, Miguel? Eu também acho. D ou B? De dado. D de dado. Pedro, tu disse o quê? B ou D? Esse B. B. Vamos lá. Letra B. A velocidade sempre é positiva. A velocidade, na verdade, é positiva sempre que a posição for positiva. A posição vai ser positiva nessa parte que a gente está analisando tudo aqui, ó. Por quê, velho? A posição é esse X daqui, é o eixo Y. Correspondente ao eixo Y, no caso. E aqui todos os valores de posição vão ser positivos. Ele parte do 0, 2, 4, 6, 8, é tudo positivo. O que vai dizer se a velocidade vai ser positiva ou negativa vai ser a inclinação da reta num determinado ponto. Então, ó, nesse ponto daqui, a reta vai ter essa inclinação. Aqui, essa. Aqui, essa. Aqui, essa. Ops. Aqui, essa. E assim sucessivamente. Quando esse ângulo aqui de inclinação ele tiver de uma forma que a reta ela for decrescente,
Isso significa que a velocidade aqui vai ser negativa, vai ser menor que zero. Aí depois ela vai começando a aumentar de forma que ela chegue a zero nesse ponto. Então aqui a velocidade é igual a zero. E depois ela vai começar a aumentar. Aqui, nesse outro ponto, a velocidade já é maior que zero. E vai começar a aumentar mais ainda. Tudo bem? Então, ela não é inicialmente negativa. Na verdade, inicialmente ela é negativa. Certo. A velocidade inicialmente ela é negativa. Aí depois é que ela vai aumentando e ficando positiva. Tá bom? Então na letra B não poderia ser, porque diz assim, a velocidade é positiva sempre que a posição for positiva. Isso não é verdade. Por quê? Porque aqui, ó, observa que a posição era positiva, era 4 a posição dela, e a velocidade aqui já era negativa. Por quê? Porque a inclinação aqui está decrescente. Tá bom? Então, letra A não pode, letra B não pode. Letra C, a velocidade é constante. Por quê? Porque a velocidade não é constante em v. Não é constante. Perfeito. Letra D, a velocidade é inicialmente negativa e torna-se positiva. Certo. E letra E, a velocidade é negativa para todo deslocamento. Falso. A gente vê que vai ter um momento que a velocidade ela vai se tornar positiva. Sim. Show? Só falta mais uma questão para a gente fechar com chave de ouro. E aí? Eu só vou dar uma informação aqui, que é o seguinte. Eu vou dizer que a inclinação aqui, porque não ficou claro, a inclinação aqui é zero, tá bom? Então o teto aqui vai ser igual a zero. Ok? Mandem ver. Outra coisa que eu vou lembrar para vocês, que eu estou sendo bonzinho demais já, é que a equação lá é S é igual a S0 mais V0t mais A dividido por 2 vezes t ao quadrado. Eu não quero que vocês respondam essa questão tentando, sei lá, jogar os dados aí nessa equação. Eu quero que vocês tentem responder a questão olhando para o gráfico e identificando assim, sei lá, o S0 é esse, a velocidade zero é tal. E aí vocês vão anulando as respostas que vocês já sabem que estão erradas. É, não, pô. É, não. Ah, tá de hack. Então o Pedro tá de fora. Só falta Miguel e Sofia. Ah, calma que faltava Miguel, pô. E aí, Miguel? Duas partes, tá? Eu chutaria a letra E. Mas se fosse para realmente fazer, eu acho que eu demoraria uns 10 minutos. Bora lá. Pedro, deixa eles falarem primeiro, aí depois tu fala. Pode ser? Vamos. Sofia e Miguel, como é que vocês pensaram para resolver essa questão? Eu fui substituindo na fórmula. Fosse substituindo. Beleza. Miguel. Eu fiz do mesmo jeito, basicamente. Foi. Pedro. Eu
eu descobri que o espaço inicial é 6, eu substituir por o tempo seria 1 e o espaço seria 8,5. Aí, pronto, no final eu fiz 8,5 igual a 6. Eu fiz essa forma dupla, só substituindo. Aham. E no final, eu 6, mas eu colocando 5. Show de bola. Show de bola. Ó, vocês podem fazer isso tranquilamente. Eu até aconselho, porque é uma maneira que vocês já estão mais mecânica no cérebro. Mas se a gente fosse olhar de uma outra perspectiva, é o seguinte. A gente tem essa equação daqui. S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. S0 vai ser o quê? Vai ser onde a gente cruza o eixo S aqui. Tudo bem? Então, S0 é onde a gente cruza o eixo S. E onde a gente cruza vai ser exatamente 6. Ou seja, olhando para as alternativas daqui, a única que vai ter um 6 isolado, as únicas, na verdade, vão ser a alternativa B, que tem esse 6 aqui isolado, e a alternativa E. A gente já elimina letra D, letra A e letra C. Daí, a gente pode fazer como vocês fizeram, que é substituindo ou olhando para a inclinação da reta nesse ponto. Ó, nesse ponto daqui, em que ela cruza o eixo S. Por que eu falo para a gente olhar nesse ponto? A inclinação da reta, ela diz a nossa velocidade em qualquer ponto dessa curva, certo? Quando a gente traça aqui a inclinação dela onde cruza o eixo S, ou seja, é onde o tempo foi igual a zero, a gente está falando daqui da velocidade inicial, que é o V0. Só que como a inclinação daqui foi zero, esse V0 vai valer quanto? Toda vez que a inclinação de uma reta num ponto lá é zero, a velocidade nesse ponto vai valer quanto? Zero. Toda vez que a inclinação for zero, a velocidade vai valer zero. Então, significa que esse V0 daqui, ó, vai ser zero. Ou seja, essa parte daqui da equação vai-se embora. Só o que vai sobrar vai ser S é igual a 6 mais A dividido por 2t ao quadrado. Vamos ver as alternativas que ficou agora. A gente tinha B e letra E. Só que na B, a gente tinha aqui, ó, 16t. Isso diria para a gente que o V0 aqui seria o que está acompanhado do t, que seria o 16. Só que não é o caso. O V0 aqui, ó, vai ser zero, porque a inclinação da reta lá vai ser zero. Logo, a alternativa que fica é a letra E. Tudo bem? Tudo certinho. Deu para entender essa outra lógica de responder essa questão? Yes. Show, 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 show. Alguma dúvida sobre a aula de hoje, galera? Não. Entenderam essa parada de inclinação do nosso gráfico aí, da nossa curva, ter muito a ver com a reta? Sim, entendi, sim. Fiquem com isso na cabeça que é bem importante quando vocês forem analisar um gráfico. Certo. Então é isso, galera. Gostaria de agradecer a vocês pela participação de hoje. Foi muito bom dar aula a vocês. Vocês estão de parabéns aí, porque estão acompanhando bem, estão estudando já, afiados. Vou ter que puxar mais de vocês nas próximas aulas. E é isso. Então, se bora descansar agora, que a gente é de ferro. E é isso. Fiquem com Deus, galera. Valeu. Boa noite. Boa noite. Valeu. Valeu.